Bom, agora vamos para a Rafa do Quashers. Tá. A gente falou da extração líquido-líquido, tá? E aí você me perguntou do Quashers. O Quashers é uma técnica muito, muito interessante, tá? Porque a ideia do Quashers é você começar com, entre aspas, qualquer tipo de amostra, né? Por exemplo, se for legumes, frutas, tem mais? Tanta coisa que dá para usar com Quashers. Você faz o preparo, faz a combinação do jeito que se pede e a gente vai para a extração líquido-líquido, tá? Que é um líquido-líquido entre aspas, porque no meio do protocolo, alguns protocolos pedem para você já fazer uma extração em fase sólida dispersiva, que é o mais famoso, tá? Mas qual que é a vantagem do Quashers? Isso é muito legal, pessoal. O Quashers veio com a filosofia de reduzir a quantidade de passos para se fazer uma extração. Essa filosofia. E veio com a segunda filosofia para ser um método universal. Então você pode notar que no finalzinho do protocolo, os extratos finais, eles normalmente são de solventes compatíveis para LCMS e para GCMS. Olha que legal. Já pensou você ter um protocolo, porque inicialmente ele foi feito para atender algumas demandas de pesticidas, né? E aí nós temos aí um universo de 400 e lá vai não sei quantos pesticidas, etc. E alguns vão para GC e outros grupos vão para LC. Então qual que foi a sacada? Você conseguir bolar um fluxo só, no final o solvente serve para as duas técnicas. Olha quanta coisa a gente consegue economizar, tá? Então a ideia do Quashers é essa. O Quashers ele foi modificado com o tempo, né, dos métodos disponíveis, e hoje você tem ele com um SPE dispersivo, que eu vou falar dele também, tá? Com SPE dispersivo e assim, pelo nível de gorduras que você tem na amostra, então modificou-se para tentar manter ele ser o mais universal possível. Tá? Mas tem um detalhezinho. O Quashers ele é rápido, aí tem lá, né? O Quashers, né? A palavra tem lá em inglês que é rápido, eficiente, mais barato, papapá. Só que assim, lembra da balança da verdade? Para todo benefício que a gente ganha na analítica, a gente tem um compromisso envolvido. Em tudo, tá? Meu pai tá aí na live, não deixou mentir. Minha mãe fala que para tudo que uma coisa a gente ganha, outra coisa a gente perde, né? Então, não tem jeito, é o balanço da vida, as opções que a gente tem que fazer, certo? Então, o Quashers, ele é muito eficaz, ele é muito efetivo nesse sentido de ser rápido, universal, né? Só que assim, o extratinho final, né? Vai ser compatível com a sua técnica, sem problema. Vai ser suficientemente bom para você ter a versatilidade de analisar em LCMS e em GCMS, né? Essa versatilidade você vai ter. Porém, ele não vai ser um extrato tão limpo como se eu estivesse fazendo o meu método tradicional, né? Com outras etapas adicionais e com o SPE bonitinho no final, tradicional, tá bom? Não vai ser tão limpo, mas lembre-se, vai ser compatível, vai ser suficientemente bom, certo? Então você vai ter o seu resultado. A balança aí é você balancear, estou ganhando em custo, estou ganhando em tempo, tá? Mas provavelmente a gente vai ter que observar alguns consumíveis, principalmente dos instrumentos, tá bom? Esse é o ponto. Ainda na extração, a gente tem a extração sólido-líquido. Aí a extração sólido-líquido é muito parecida com a líquido-líquido, tá, gente? A única coisa que a extração sólido-líquido, eu preciso tomar muito cuidado com as características da amostra, principalmente num ponto, que eu tinha um professor, era sensacional, de operações unitárias, né? O professor, ele
ensinou sobre cominuição, né? Quem teve aula de peneira ouviu esse termo que é cominuição. Então é o tamanho que a amostra precisa estar, né? Além do tamanho da amostra que ela precisa estar, a área superficial de contato, enfim. Cominuição tem isso. Então, quando você faz uma extração sólido-líquido, SLE, se vocês forem procurar, vocês vão procurar como SLE, a gente precisa estar muito atento na cominuição das amostras, tá? Na cominuição. Por quê? Às vezes, uma cominuição bem feita poupa você de uma etapa de preparo, efetivamente, de extração líquido-líquido, acredite se quiser. Então, existem alguns moinhos, né? Vou dar um exemplo aqui de uma amostra que a gente fez, que é uma amostra muito legal, que é a amostra de cabelo, gente. A amostra de cabelo tem isso muito evidente. Ou você abre ele de forma química, e aí usar um reagente para abrir mesmo, acessar, né? Ou então você faz a cominuição dele, que aí entra até na parte, no caso do cabelo, acho que chama lisar, um negócio assim. Que aí você consegue quebrar mecanicamente com um moinho de bolas, tá? Bem pequenininho, recomendo. Então o que acontece? Só vai ser efetivo se essa cominuição tiver adequada, tá? E aí você não pode ter uma cominuição nem exagerada, senão você vai extrair coisa que você quer e matriz que você não quer, e você não pode ter uma cominuição ineficiente, porque aí também não adianta nada, você não consegue ter homogeneidade e uniformidade. Radácea, cominuição. Nas aulinhas de peneiras, meu professor era sensacional, senhorzinho 10. Tá? Então essa é a ideia da extração sólido-líquido, SLE. A terceira abordagem, que vocês estão super acostumados aí, né, super famosa, e aí nós temos um monte de seminários a respeito, etc., e pesquisas em cima, que é muito legal, da extração em fase sólida, tá? A extração em fase sólida, ela se popularizou, nada mais é que uma coluninha de cromatografia, lembrem-se sempre disso, nada mais é que uma coluninha de cromatografia. No entanto que os testes que vocês recebem nos certificados, aparece um cromatograma ali, com aqueles pico, vou brincar, aqueles pico gordo, né? Que é os morros, assim, porque realmente não dá para ter o mesmo empacotamento que uma coluna tradicional, tá? Mas nada mais é que uma coluna de cromatografia. Você vai fazer, dependendo da característica do cartucho, você vai utilizar para aquele grupo específico de compostos, né? Então você vai separar a matriz desse grupo de interesse, tá? O SPE, a gente, apesar das opções que a gente tem, né? Você consegue fazer pré-concentração nele, por exemplo, mas a gente tem que respeitar 14% do volume total do leito. Lembre-se disso. Então, normalmente eu saturo o meu SPE, a capacidade que ele tem de extração, com 14% da quantidade de analito. E a quantidade de analito em massa, tá? Então, se ele tem 6 miligramas, faça a continha de conversão para ver quanto que você vai ter de analito dentro dele, tá? Isso é interessante porque, por exemplo, para análise de água, né, a gente trabalha com 250 ml de amostra, 500 ml de amostra, 1 litro de amostra dentro de um cartuchinho de 6 miligramas, por exemplo. Poxa, Fábio, mas você passou 1 litro de amostra? Sim, mas na água não tem nada dos meus compostos. Então eu nunca vou atingir esses 14%, tá? Então é importante. Bom, se é uma coluninha de cromatografia, ele tem procedimentos que eu preciso respeitar, né? Então eu tenho o procedimento de ativação, né, do cartuchinho. Eu tenho o procedimento de condicionamento do cartuchinho. Eu tenho o procedimento de carregamento, né? No HPLC, no LCMS, a gente chama de injeção, não é? E injeta 3, 4 microlitros. Aqui a gente chama de carregamento. Depois eu tenho o procedimento de eluição. Muito cuidado no procedimento de eluição, porque dependendo do tipo de cartucho que você tem,
você vai eluir o que você quer, entenderam? Você vai eluir o que você quer e vai ficar retido o que você não quer. Ou ao contrário, você vai eluir o que você tem de interesse, os compostos de interesse, e reter a matriz que você não quer. Precisa tomar muito cuidado na escolha do cartucho nesse ponto, tá? Então a característica de polaridade, a indicação do fabricante em termos de quais os melhores grupos ou quais os analíticos ele tem mais afinidade, que vai ter mais eficiência de extração, tá aí. Um ponto importante para vocês, que eu gostaria de comentar, é que basicamente a gente tem dois tipos de cartucho de SPE de leito, tá? Um leito que é o leito baseado em sílica, e um leito que é o polimérico, tá? O leito polimérico é hidrofóbico, né? Ele é parrudão, ele aguenta, né? E a sílica a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Principalmente porque os protocolos dos leitos com sílica, no final, eles pedem para você secar o cartucho. E na hora que você seca o cartucho, a gente brinca que racha a sílica, né? Abre todos os sítios assim, que é para a eluição acontecer. Lembrando também que no cartucho de SPE, as partículas, né, são consideráveis, né? Então, ele varia aí, tem partículas de 30 micras, 40 micras, 60 micras. Tem partículas que são totalmente uniformes, tem partículas que são totalmente irregulares, né? Então, a gente sempre precisa ter essas observações quando a gente fala de SPE, tá? Porque, dependendo dessa característica física, vai te ajudar na eliminação de um certo tipo de matriz. Agora, pensem comigo. O SPE, você pode trabalhar com vácuo, com blocos de manifold, que a gente chama, tá? E aí a corrida do milhão, que eu brinco, né? Que aí você vai abrindo as torneirinhas, vai fechando as torneirinhas, abre a torneirinha para todas as etapas, tá? Hoje tem sistemas automatizados com pressão positiva. Hoje você tem equipamentos semiautomáticos com pressão positiva, tá? E tem equipamentos totalmente automatizados com pressão positiva. Poxa, Fábio, qual que é a diferença do vácuo para pressão positiva? Gente, o desafio de você usar um cartuchinho SPE é a tal da recuperação. Você bota um cartucho do lado do outro, você abre a torneira no mesmo tempo, você coloca tudo certinho, faz tração certinho, mas um do lado do outro, sem nenhum... o procedimento de preparo o mesmo. A recuperação dá diferente. Que raiva, né? Então, o que acontece? Quando eu trabalho com bloco a vácuo, né? E assim, se a recuperação dá diferente, mais importante ainda a gente usar o quê? Um surrogate. Ou, em alguns segmentos, chamam de padrão interno, né? Mas sempre eu tenho que usar alguma coisa para monitorar justamente essa recuperação. Online funciona bem? Eu ia falar desse, Dona Bárbara. Mãe, eu tô aí, hein? Que pergunta legal. Muito, muito, muito obrigado. Olha, o que acontece? E se a gente conseguisse, já que é pressão positiva, e se a gente conseguisse pegar um cartucho desse e colocar dentro do sistema? Seria uma boa? Aí eu colocaria só a amostra, mas eu ia ter que ter uma programação, né? Teria que ter uma programação para que eu fizesse a eluição, carregasse a amostra, fizesse a extração, e aí na eluição já teria que passar direto para o meu equipamento, e esse cartucho tinha que ser reutilizável, certo? E aí eu tenho que fazer um recondicionamento, tem um tempo de recondicionamento. A ideia é excelente, não é? Pois é. Existem dois tipos de SPS online, tá? Que foi o que a Bárbara colocou aqui pra gente, tá? Existe um tipo de SPE online que é o
tradicional, simplesmente é a coluninha que estava fora, é ajeitado um sistema de injeção de válvulas internamente no instrumento, ele fica online, a tomada de amostra acontece normalmente, né? E tem um outro sistema que ele faz uma focalização, que são uns sistemas interdependentes, digamos assim. Não é simplesmente uma válvula que vira, tá? Ele é interdependente. Você tem um sistema que ele encontra 3 canais de fluxo, o que vem da bomba, o que vem da bomba do SPE online e o que vai para o equipamento. Esse é um sistema que a gente chama de focalização. Esse sistema de focalização, ele tem por princípio fazer a separação, tá? Por turbilhonamento. Né? Quem quiser mais informação sobre esse sistema, pode procurar como TurboFlow, tá? Então ele faz a separação por turbilhonamento e por tamanho de molécula, mas ele já faz o preparo online. No caso do SPE tradicional, a gente tem um outro princípio. E de novo, gente, balança da verdade. Num a gente ganha numa parte, no outro a gente ganha em outro. Respondendo a pergunta da Bárbara. Se você tem um volume de carregamento de amostra em microlitros, ou seja, a sua análise permite que você carregue a amostra em microlitros, né? Ou a sua necessidade é um volume pequeno de amostra, tá? O SPE é interessante, você pode utilizar, tá? O online funciona muito bem. Então, por exemplo, se eu tenho análise clínica, a análise clínica está começando a se popularizar, o de focalização, né? Mas o SPE online em análise clínica traz um benefício muito legal, principalmente se você tem as coluninhas com leito polimérico, né? E se tiver o turbilhonamento, melhora mais ainda, aquela história toda. Porque a matriz é complexa, as concentrações dos analitos de interesse são razoáveis, são poucos analitos, né? Então, o SPE online, para esses tipos de aplicação, que são poucos analitos e a matriz com uma complexidade razoável, ajuda muito a gente. Nesse caso da focalização, reduz até... já chego aí. Reduz até etapas de preparo. No caso seu, é o SPE tradicional. Então, eu vou ter uma limitação do volume de amostra. Tá? Por exemplo, para a parte de análise ambiental, a gente tem que passar um certo volume de amostra, né? Um certo volume de amostra. E aí eu não consigo uma universalização, digamos assim, para qualquer amostra chegar lá, colocar simplesmente e trabalhar. Então, por exemplo, o estilo de SPE online que você utiliza aí, ele vai ter um tempo de carregamento mais o tempo de corrida. Eu não consigo adaptar, eu tenho que meio que somar os dois, tá? Durante o carregamento. Né? Pelo menos esse foi... A gente chegou a implantar alguns métodos para água limpa, para portaria, para Conama não, mas para portaria, né? E em que incrementou, de certa forma, a prática aí do SPE. Porém, qual que é a minha balança do compromisso? O tempo de corrida ficou bem considerável, tá? Então, assim, entre benefício e compromisso para a área ambiental, nessa modalidade, talvez ele não agregue tanto, tá? Esse estilo de SPE, tá? Vamos lá, Júlio. Então, só complementando, né? Então, por exemplo, esse SPE online, a gente trabalha com vaios de 6 ml, porque ele precisa pegar no mínimo 2 ml, tá? E o equipamento do fornecedor que você utiliza ainda tinha algumas coisinhas que eles precisaram adaptar para ter essa funcionalidade, tá? Particularmente, a gente fica meio assim, né? Se a gente pensa em produtividade, os limites que a gente tem hoje disponíveis, etc, para alguns analíticos que a gente precisa do SPE, então não, ainda o crime não está compensando. Eu sei que vai compensar um dia, mas por enquanto ainda não. Júlio, para análise de alimentos,
com matrizes mais complicadas, o SPE não é indicado? Cara, para análise de alimentos, vamos lá. Matrizes complexas. A gente pode ter os dois cenários, o SPE online, né? Uhum. A gente pode ter os dois cenários, tá? Assim, ó. O preparo para a parte de alimentos, se eu estou falando de produto acabado, esse universo de vitaminas, esse universo de teor, né? Aí a gente... o SPE não vai refrescar muito, tá? Mas se a gente está passando para resíduos, a melhor alternativa em termos de custo ainda vai ser o Quashers, tá? Vai ser o Quashers. O SPE ele é interessante ser utilizado, né? Ele pode ser utilizado. Tem alguns trabalhos que utilizam o SPE online para algumas amostras de alimentos nesse sentido, tá? Limites baixos, resíduos, etc. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, o SPE online, ele ajuda, né, um pouco na concentração, atingir limites de detecção mais baixos. Gente, mas não é milagre, tá? Não é milagre. Às vezes a gente vê alguns colegas, olha, vai melhorar 10 vezes, 1000 vezes o limite de quantificação. Não é milagre, é SPE, tudo bem? Tem a limitação do tamanho do leito ali, os 14% vale também, né? Então a gente só precisa tomar esse cuidado. Então, para a parte de alimentos, às vezes compensa muito mais se fazer um SPE dispersivo, porque já o preparo vai ser mais complexo. Então, você já coloca o SPE dispersivo no fluxo do Quashers, fica muito mais atrativo financeiramente em termos de produtividade, do que colocar o SPE no instrumento no final. Outro ponto que a gente precisa analisar, gente, é que quando a gente fala de SPE, a gente perde a universalidade do método, né? Então, o SPE ele é segregador, né? Então, um SPE ele gosta de um grupo de analito, não gosta do outro grupo, gosta do outro, e aí você quer juntar os três e aí não dá, né? Existem alguns fabricantes que fazem os leitos quase que customizados se a demanda for interessante para isso, tá? Mas o SPL também tem esse ponto. E muitas vezes na parte de alimentos a gente nunca sabe que a gente vai trabalhar. E aí vem uma amostra com uma certa carga ali de matriz, né, que às vezes satura antes do que precisava, né? Então, por isso que eu acredito que no caso do SPE online, neste caso específico, e aí nós estamos falando do SPE tradicional, tá? O SPE online tradicional, não de turbilhonamento e nem o de focalização, tá? O SPE normal talvez não traga tantas vantagens assim para essa parte de alimentos, tá, Júlio? Essa é uma opinião particular, uma visão que eu tenho, tá? O SPE por turbilhonamento talvez seja uma opção interessante, tá? Porque a ideia é ele discriminar menos. E as coluninhas são de 0,5 milímetros, para você ter uma ideia, né? Então você faz a focalização certinha do fluxo, né? Os SPS tradicionais, as colunas são maiores, tem um delta de pressão. Tem isso também, tem um delta de pressão, né? Porque você precisa carregar, né? Depois de carregar, você precisa fazer todo o outro trabalho. Então, o SPE online tradicional, você não vai conseguir trabalhar cromatografia rápida na outra ponta, quando a gente fala de LCMS, né? Porque a diferença de pressão é muito grande. Ele vai entrar na linha da coluna, né? Então, os SPE, por exemplo, ele aguenta, supondo, tá? De 50 a 100 bar. E aí a sua coluna está trabalhando a 900 bar, né? Que você quer o máximo lá, rápido pra caramba, etc. Quando a gente vira a válvula e encontra um com o outro, a gente tem uns probleminhas ali em termos operacionais, tá? Esse é o tradicional. O de focalização, a gente ainda não trabalhou aqui na TZF, na área de alimentos, tá? Mas eu acho que tem um potencial aí muito interessante, que é uma técnica que ela está começando, né? Ela já está começando a ficar difundida na área, no meio clínico, né? Mas eu acho que ela vai se popularizar mais ainda nessa parte de alimentos também, quando a gente fala de resíduos. Mas é uma oportunidade interessante, que aí
reduziria algumas etapas de preparo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, Júlia, chama TurboFlow. Digita aí na internet que você vai achar. Tem o fabricante, né? Que trabalha com esse tipo de tecnologia. Não assusta, porque tem uma complexidade ali de lógica e de válvula, mas a gente já testou, funciona muito, muito bem. A gente se impressionou muito com a parte de automação, tá? Foi muito legal. Mas tem alguns artigos, muitos artigos, aliás, científicos, que falam sobre esse fluxo de turbulionamento, né? Que aí você separa os lipídios, as proteínas e tal por turbilhonamento e deixa os seus analíticos no grupo certinho lá para fazer eluição e ir para a coluna, tá? Espero que tenha clareado algumas coisas. Bom, então, para a gente recordar, a gente aqui falou sobre a solubilização da amostra. Aí vocês repararam que se não solubilizou, vai dar problema em um monte de coisa, viu, gente? Inclusive nos resultados finais, né? Já tivemos alguns casos aqui na TZF que o fluxo de preparo era mais complexo, envolvia solubilização e extração, tá? Só que aí o que acontece? A solubilização não tão bem feita, ou com algumas variações de pH, ou etc, complica, né? Complica na fase de extração, né? Atrapalhava alguns analíticos na fase de extração. Então a gente viu solubilização, né? A gente entendeu digestão, onde a gente encaixa na cromatografia, né? Iônica, lembrando sempre na cromatografia iônica. Falamos de extração. A extração nós falamos da líquido tradicional, né? A Bárbara tem os funis ainda, acho que tem, que aí é o funilzão de separação, né? De fases, etc. No caso lá a gente usa para GC, né? Mas existem métodos aí para a gente trabalhar com HPLC, o LCMS, então líquido. Falamos de sólido líquido, falamos de SPE online e SPE com turbilhonamento. Nossa, a gente falou de bastante coisa hoje, né? Falamos também de quashers, né? A Rafaela perguntou sobre quashers. E é isso aí. Joia. Tem ainda, né? Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava morrendo de saudade, gostei muito mesmo. Já subiu aqui meu cronômetro. Lembrando, a gente gerou um e-book para ser um guiazinho para vocês, tá? Com esse tema que a gente abordou hoje. Quem quiser o e-book, manda um direct que as meninas, a Rafa, a Camila, vai enviar para vocês o mais breve possível, tá bom? Amanhã tô aí, viu, dona Bárbara? Radassa, obrigado. Valéria, obrigado. Rafa, obrigado, viu, Rafaela? Tá? Gente, então até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo, Reto. Um abração, viu, gente? Tchau, tchau.